Nessa aula de hoje deixa eu verificar se está gravando direitinho, sim. Nessa aula de hoje a gente vai começar a parte mais interessante do curso. Já começamos lá com gráficos nas últimas aulas, agora a gente começa a falar de transformação de dados mesmo, né? Então o que aconteceu nos últimos anos aí é que o R ele se destacou na parte de modelagem de dados em relação às outras linguagens, porque eles introduziram uma série de bibliotecas que permitem tratar os dados de maneira declarativa. Então é o seguinte, as linguagens de computador, podem ser divididas em famílias, né? Você tem as linguagens imperativas, funcionais, declarativas, seriam três grandes famílias aí. Então a linguagem imperativa é aquela linguagem mais tradicional, como a linguagem C, o Fortran, o VBA, né? Essas linguagens, a ideia é que você dá uma ordem, né? Faça isso, então. De I no 1 até 10, faça isso. Né? Você dá uma ordem para o computador, né? Então é uma linguagem imperativa. As linguagens funcionais, elas trabalham de um jeito um pouco diferente. Elas pensam em transformações de objetos, em tratar funções e valores como se fossem objetos da mesma classe e coisa do tipo. E o R é uma linguagem que tem características fortemente funcionais, né? Quando você vetoriza as coisas e tal. E as declarativas, elas são linguagens que têm o seguinte espírito, né? Você quer falar para o computador o que fazer, mas não como fazer. Então a linguagem declarativa por excelência, que é uma linguagem para transacionar com banco de dados, é o SQL, né? O SQL. Então o SQL, que a gente fala SQL, né? Então, por exemplo, você tem lá uma base de dados, né? E você, para fazer uma query SQL para a base, você vai falar para a base assim, me dê todas as vendas das pessoas do departamento de vendas de varejo que trabalham na empresa há mais de 4 anos e me dê isso ordenado pela data da venda. Você fala para a base de dados, então, por exemplo, o Access, que é esse sistema de gerenciamento de dados mais simples da Microsoft, ele implementa essa linguagem. Né? As bases relacionais, como as grandes, né? Postgres, MySQL, SQLite é uma que a gente vai usar aqui no curso, a gente vai em algum momento instalar aí. Esses caras, eles são gerenciadores de bases de dados relacionais que conversam com a gente nessa linguagem SQL. Né? É uma linguagem declarativa, então a característica é essa. Você fala o que você quer da base de dados, mas você não fala como fazer. Você não fala assim para ele, ó, vai lá na tabela de pessoas do departamento de vendas ao varejo, pega os caras que trabalham na empresa, depois agora vai na outra tabela, percorre linha por linha. Não, você simplesmente fala em linhas gerais o que você quer que aconteça e as coisas acontecem. Então essa camada a mais de bibliotecas que o R introduziu, a gente vai dar uma limpada aqui no ambiente, que são as bibliotecas contemporâneas, nem modernas, nem contemporâneas. Essas bibliotecas estão recebendo atualizações, por exemplo, uma das que a gente vai usar, que é o dplyr, elas estão recebendo atualizações muito recentes, né? Ainda estão sendo muito desenvolvidas, estão recebendo muitas inovações. Então vou dar uma apagada no meu ambiente, a gente vai precisar dessa biblioteca aqui, né, do Tidyverse, que na verdade é uma família de bibliotecas, tem um monte de gente dentro do Tidyverse. Uma delas é aquela que a gente já usou, né, que é o ggplot. Então, se você entrar lá no Tidyverse, você vai ver quais são as bibliotecas principais que compõem esse Tidyverse. A palavra tidy significa organizado, né? É porque existe um formato de dados que a gente vai usar talvez na próxima aula, ou não, daqui a 2 aulas, que é o tal do dado tidy, o dado organizado. Tem umas certas regras para dizer se ele está tidy. Então é por isso que esse tidyverse, então fica um trocadilho, né? Um dado organizado, um universo organizado. Né? Então, olha só, as principais bibliotecas são o ggplot, que a gente viu na aula passada e vai começar a usar agora. A gente tem sempre que a gente precisa fazer alguma coisa gráfica, a gente pode fazer tudo com o ggplot agora. Então agora a gente vai transformar dados. Depois que a gente quiser visualizar a transformação que a gente obteve, a gente usa o ggplot que a gente já aprendeu os conceitos básicos e vai acrescentando mais geometrias e assim por diante. O dplyr, fundamental, é a que nós vamos ver hoje, vamos ver as funções hoje. E a tidyr, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tibble é uma evolução do data frame. O purr, porque é desse negócio do gatinho, né? Purr, o gato está ronronando, né? É uma biblioteca para fazer operações repetitivas em alta velocidade. E essa readr é a biblioteca de leitura de dados, que a gente também vai usar bastante aqui. Então, para essa análise de hoje,
A gente vai precisar que você instale o Tidyverse, acho que você já instalou na aula de ggplot. Se não instalou, você dá um install packages nesse cara aqui. A gente vai precisar de mais uma biblioteca, que é essa New York City Flights 13. Se você não tem ela, também instala. Aí aproveita e instala também essa biblioteca que o Thiago me passou, quem está usando, que é Schemr. Schemr. Instala esse cara também. Essa biblioteca é genial, porque imagina, por exemplo, aquela base de dados meio fuleira que a gente às vezes usa, que é a mtcars, né? Então você tem a mtcars, não, head nela, head mtcars, tem essa base aqui que dá milhas por galão, cilindros, a gente já falou dela em algumas aulas, né? Se você pede um sumário dessa base com a função tradicional do R, o summary, esse sumário ele tem algumas limitações, né? Ele mostra dois resumos centrais aqui, que é mediana e média, e ele mostra os quartis, né? Então, o primeiro quartil, o terceiro quartil, mostra o range, mínimo e máximo. Mas, por exemplo, ele não mostra desvio padrão, você tem que calcular com apply, e o jeito que ele resume os dados não é assim a coisa mais brilhante do mundo. Aí essa biblioteca Schemr, olha que genial que é isso. Ela tem uma função skim, que é dar uma raspada em cima do dado. Olha o que ela faz aqui. Ela vai me dar para cada variável, ela me dá primeiro uma coluna em que vai falar o número de dados que estão faltando. Então quando você pegar uma base qualquer, você pegar uma base do IBGE ou do IPEA-Data, a base lá do seu REP, roda um scheme nela, a primeira coisa que você vai fazer. Porque ele vai te dar o número de missing data, ou seja, quantos caras naquela coluna que são NA, né, not available, que é um tipo de dado, lembra o NA, que não está lá o dado, é um buraco no dado, né? A taxa de completitude dela, da coluna, então quantos por cento estão preenchidos. Então aqui está te dando o número de missing e aqui é a taxa, se for um dado esparso vai estar cheio de, um dado cheio de buracos, não esparso, não zeros, mas buracos mesmo, vai te dar um valor aqui pequenininho para essa complete rate. E os resumos são mais legais, né? Então ela dá média, ela te dá desvio padrão e ela te dá os percentis que a summary daria, né? Então, percentil de 0, 25, 50, 75 e 100. O 25 aqui é a mediana, né? Mas o que é bonitinho também é que ela faz um mini histograminha aqui para variáveis, né, para as variáveis, né? Então tem um histograminha aqui charmosinho que é em modo texto, que dá para dar uma olhada nessa distribuição da coluna rapidamente, sem fazer gráfico nada, você já tem uma ideia de coisas que são mais assimétricas e tal. Então é bem interessante essa biblioteca, vamos colocar aí na nossa caixa de ferramentas, ela é bem bacana. Então, a gente vai trabalhar bastante hoje com essa base Flights, que ela tem voos lá partindo dos 3 grandes aeroportos de Nova York, que são o Kennedy, o LaGuardia, lá mais para cima, perto do Queens, e um aeroporto em Newark, né, que é ali em New Jersey. Então essa base Flights, se você pedir um help dela, ela te dá os voos ao longo de todo o ano de 2013. Não é uma base de dados exatamente pequena, né? Então se você pegar, lembra que a função str ela dá uma olhada no que é o objeto? Vamos dar uma olhada no que é esse objeto primeiro. Ela vai resumir o objeto para a gente aqui. Então olha só, a estrutura dele está falando aqui, primeiro tem uma novidade, né? Ao invés de dizer que é um data frame apenas, ele fala que é um objeto do tipo table, que é um trocadilho com tabela, né? Seria um tidy table virou table. Você pode falar table se você quiser. E esse cara, ele é uma evolução do data frame, é um data frame que tem algumas melhorias do ponto de vista de visualização e tratamento dos dados, né? Então, em algumas situações, inclusive, nós vamos ter que converter os nossos data frames para table, mas isso é muito específico, a gente vai fazer só em algumas situações. Então, olha só pelo fato dele ser um table, você não precisa ficar dando aquele negócio de head, né? Se você fala só flights aqui, só fala flights, e aí vai parando o vídeo e vai digitando o seu, né? Então, se você só fala flights, está vendo que ele mostra as 10 primeiras linhas e ele dá um jeito de caber apenas as colunas que são visualizáveis aqui na nossa tela. Se há colunas adicionais, ele fala o nome das colunas ali embaixo. Então, as primeiras colunas são ano, mês e dia, tempo de partida, departure time, schedule departure time, qual era o tempo que tinha sido agendado para ele partir, né? E assim por diante. Qual foi o delay, o atraso para a partida, para decolagem, né?
E ele está dizendo aqui embaixo que tem mais 12 variáveis. Observa que é uma base grande, ela tem 336 mil linhas. Cada linha vai corresponder a um voo. 336 mil linhas. E tá rapidinho aqui, a gente vai fazer as coisas com ela. Então, esse é o tal do Flights, né? Uma coisa que a gente vai fazer, vamos dar um skim nele para ver aqui como é que fica, se fica legal. Já que a gente está com essa nossa biblioteca nova. É recente essa skim. Vamos ver o que ele faz aqui. Olha que barato, ele resumiu as 336 mil linhas rapidamente, né? E contou pra gente aqui. Então, por exemplo, olha só, no Departure Time, você tem 8.255 NA, que não está preenchidos. Por que você acha que é? Pausa o vídeo e pensa um segundinho. Então devem ser voos que acabaram sendo cancelados, né? Mesma coisa, arrival time, ele acabou descendo em outro aeroporto, alguma coisa assim. Ou o voo estava agendado e acabou não acontecendo. Aqui no Complete Rate você vê que tem colunas que estão totalmente preenchidas, como ano, mês e dia, mas tem outras que tem esses buracos aqui, isso reflete na taxa de completitude, né? Então você tem médias, viu, padrão, percentis e assim por diante. Então essa função schema é muito legalzinha, tá? Bom, todas essas operações que a gente vai fazer, que nós vamos fazer dentro do Tidyverse, elas usam uma facilidade do R, que eu já comentei na outra aula, pelo menos eu falei dela na live, né? Que é o tal do pipe. O pipe é esse símbolo aqui, ó. Você aperta Ctrl Shift M que ele já aparece para você. É o sinal de porcento, o sinal de maior e outro porcento. Esse é o cara que mudou, assim, que virou o jogo nessa parte de implementação de bibliotecas de dados para o R, né? Tem bibliotecas com linguagens e bibliotecas da Julia que estão tentando imitar esse pipe aqui, mas não fica tão limpa a sintaxe, né? O que é o pipe? O pipe é uma maneira diferente de você avaliar uma função, né? Então, por exemplo, se você definir uma função aqui f, que ela pega um número, né? E multiplica por 2. A superfunção 2 vezes x. O jeito tradicional de avaliar essa função é assim, né? F de 3. O pipe ele permite que você inverta a ordem de avaliação. É parecido com o que você está fazendo na calculadora HP, né? Então, o pipe ele permite que você escreva a função assim. A ideia é, pega o 3, pipe significa tubo em inglês, né? Então pega o 3 e faz uma conexão dele com a F, passa ele para F. Aí então ele vai dar 6. Mas por que é interessante isso? É interessante porque você pode montar um tubo de várias funções aqui. Então imaginar que tem uma outra função G, que ela faz isso aqui, 3 vezes x. Então, eu posso montar um tubo assim, ó. Essencialmente o que o pipe está fazendo é o seguinte, 3 vira o primeiro argumento de f, e g, e é o resultado da função f, o valor que ela retorna, torna-se o primeiro argumento da g. Vou repetir, 3 torna-se o primeiro argumento da f, ela pode ter mais argumentos. O resultado da f torna-se o primeiro argumento da g e assim consequentemente. Então aqui vai dar 3 vezes 2, 6, 3 vezes 6, 18, né? Quando você tem dois argumentos, né? Deixa eu tentar fazer um exemplinho com 2 argumentos aqui. Esse pipe, só para vocês saberem, ele vem da biblioteca Magritte-R, tá? Magritte-R. Mas quando você, perdão, 2 T's, né? Quando você carrega o Tidyverse, não precisa carregar ela de novo aqui, tá? O Tidyverse já carregou essa biblioteca para você, já foi carregada. Então vamos voltar lá a fazer o Tidyverse e não vou carregar aquela biblioteca não. Tá, deixa eu dar um exemplo com dois parâmetros aqui, deixa eu ver o que poderia ser. Bom, por exemplo, uma função que exponenciasse, né? Estou fazendo funções que a gente já tem no R, só para exemplo, né? Então, função, imagina que você tem a base e o expoente, beleza? E a função é super complicada, ela pega a base e eleva ao expoente, só isso aqui. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, 3 pipe exponente 3, sem você olhar o resultado, dá uma pausa no vídeo, roda. Primeiro, adivinha o que vai acontecer? Depois você roda. Voltando, vou rodar aqui.
deu 27, né? O 3 virou o primeiro argumento aqui. Não sei se foi um bom exemplo, é melhor ter colocado o 2, né? Então deu 8 aqui, tá certo? Mas o bacana é que a gente pode encadear essa operação, fazer isso várias vezes. Então 2 elevado ao cubo, daí o resultado elevado, sei lá, ao quadrado e assim por diante. Porque o pipe está fazendo com que o valor que eu estou passando aqui antes do pipe, que é o valor de retorno dessa função, torne-se o primeiro argumento da função, que é o parâmetro base, né, o base. Tá? Então vai dar 64, né? Vai dar 2 ao cubo, que é 8, depois vai dar 8 ao quadrado, dá 64. E isso aqui parece uma fala, poxa, mas que coisinha simples, bobinha, né? Primeira vez que eu vi assim, primeiro dia que eu vi, falar, mas tá, é legal ter uma ordem de avaliação invertida, mas isso faz tanta diferença assim? Bom, faz toda a diferença do mundo, né? Nós vamos ver que isso aqui viabiliza todas as bibliotecas de análise de dados do R, por isso que as outras linguagens têm uma sintaxe muito mais de catar o dado na mão do que o R. Então, na aula de hoje, a gente vai falar de algumas funções dessa biblioteca de plyr, que a gente vai chamar aqui informalmente de verbos, né? Eles são verbos que fazem coisas específicas com os dados. A gente vai estar interessado em aprender o verbo filter, a função filter, que é uma função que ela filtra argumentos. Deixa eu fazer de outro jeito aqui para a gente... Então, filter é uma delas. A outra função, qual seria? Arrange. A outra seria select. A outra seria mutate. A outra é summarize. E aí tem uma que é meio que uma metafunção aqui, vou separar elas assim, que é a group by, que ela altera o comportamento das anteriores. Então nosso objetivo é aprender muito bem a usar esses 5 verbos e como eles são modificados pelo group by. Aí para quem já estudou SQL, dá para ver que essas coisas foram inspiradas no SQL, né? Por exemplo, o filter, ele é nada mais do que o where lá do SQL. O arrange é o order by. O select é o select mesmo. Então essas três aqui, elas vieram basicamente do SQL. O group by é o próprio group by, né? E aí as operações que você faz dentro do SQL, elas então meio que refletem esse negócio, essa estrutura. O R, na verdade, se inspirou no SQL para criar essas funções. Aqui é o próprio group by lá do SQL. Tá bom? Então o que essa biblioteca fez foi introduzir elementos de linguagens declarativas no R. Olha então como ficou uma coisa rica, né? O R já era uma linguagem funcional, que já é uma coisa super sofisticada. E agora ele adquiriu, desde aí, com esse movimento dos últimos anos, ele adquiriu características funcionais também, né? Então, tá ficando infernal a linguagem. Olha, coisa simples, né? Vamos falar desse primeiro verbo aqui, do filter. O que ele faz é filtrar linhas de um data frame, ou de um table. Lembra que o table é um data frame melhorado. Então, vamos lá, filtrando linhas com filter, né? Então, filter para filtrar linhas. Então, por exemplo, se eu pegar flights, pipe, filter. E se eu falar que o mês é janeiro, month. Lembra que tem 2 iguais aqui, tá? E se o dia for primeiro dia do ano, de janeiro, eu só vou ter os voos que aconteceram em 1º de janeiro. Deixa eu puxar um pouquinho para cá para a gente ter um pouco mais de espaço. Então eu tinha originalmente, lembra que o RStudio é a coisa mais confortável para analisar dado que existe, né? Você marca aqui, só roda esse pedaço. Então, você vai ver que é um cara que tem 336.776 voos ou linhas. Aí quando eu filtro, virou um cara que só tem 842 voos, são os voos que aconteceram no dia 1º de janeiro. Tá? É claro que uma vez que você fez isso, você pode guardar dentro de uma variável, né? Então, se você falar janeiro 1, né? January 1st, posso guardar esses caras numa variável, ele virou um table, né? Então eu posso mais tarde usá-lo novamente. Tá? É uma coisa que é elegante, mas que o pessoal manda evitar nos guias de estilo, que acham que torna o código de leitura mais difícil, mas é elegante, né? É que a setinha do R funciona para o outro lado, né? Então
você poderia atribuir aqui no final, assim. Isso é bem elegante do ponto de vista do pipe e do caráter funcional da linguagem, mas o pessoal, os caras aí que são os engenheiros da linguagem, eles não recomendam essa sintaxe. Eu acabo usando em algumas situações, eu acho bem bacaninha. Bom, se eu quisesse, por exemplo, os voos de 25 de dezembro, faz sozinho aí. Interrompe o vídeo e faz. Vou fazer aqui. Eu pego flights, pipe. Então jogo esse cara dentro do filter. Falo que o mês é o 12. Mês é 12. E o dia 25. Então eu quero saber os voos que aconteceram no Natal. Ok. Então se eu der uma olhadinha aqui. Aí tem uma dica para vocês que eu já falei, acho que em outras situações. Quando eu estou atribuindo uma variável, se eu quiser atribuir e mostrar o conteúdo ao mesmo tempo, eu coloco um parênteses aqui em volta. Né? Isso também é copiado lá de linguagens funcionais mais antigas, como o Lisp. Então, se você atribuir e tiver um parênteses em volta, ó, ele já vai automaticamente jogar para a tela ali. Acho que a gente já usou isso na primeira parte, né? Bom, o filter ele aceita operadores lógicos, né? Imagina que eu queira, por exemplo, falar que os meses são meses de novembro ou dezembro. Então, como é que eu faria aqui? Faria assim, flights, pipe, filter, mês pode ser novembro, o mês pode ser dezembro. Perdão. Palitinho, para falar o ou, né? Então esse é o operador lógico, é o OR, ou. Então pode ser tanto, o mês pode ser tanto novembro ou dezembro, eu coloquei janeiro, perdão, novembro ou dezembro, tá certo? Outro jeito de falar quando você tem um conjunto é usar aquele operador que a gente já usou na lista lá, que é o in, que é o operador é o pertence da teoria dos conjuntos, né? Então eu posso falar flights, filter. Outro jeito de falar o que está aqui em cima, equivalente, seria o mês. Em cada situação você vai estar interessado em fazer de uma forma. É que você fala in. E aqui você dá um conjunto de valores. Por exemplo, 11,12. Passa um vetor de valores aqui, né? Isso é equivalente ao anterior, tá? Gera o mesmo table aqui. Tá, agora vamos fazer o seguinte. Eu tenho duas variáveis. Tenho a arrival delay e tenho a variável departure delay. Então faz sozinho o seguinte. Pega todos os voos que tiveram ambos, o arrival delay menor ou igual do que 120 minutos, menos que 2 horas, né? E o departure delay menor ou igual do que 2 horas, 120 minutos. Tá, como é que a gente faria isso? Assim. Flights. Deixa eu ver. Filter. Então, arrival delay 120. Depth delay 120. Maravilha? Então esses são os voos, olha só, o table original, se você marcar aqui e dar um Ctrl Enter, tinha 336.776 entradas, está aqui, né? Depois de filtrado dessa maneira, ele passou a ter 316.050 linhas, ou voos, né? Aí tem coisas que você pode fazer que são as funções de... Você pode usar esses valores lógicos de um jeito esperto para fazer algumas operações que são bastante úteis quando a gente está trabalhando com dados. Então, por exemplo, uma delas é tirar as linhas em que algumas variáveis estão... Porque lembra que quando a gente deu aqui quando a gente pediu o scheme do flights, ele contou para a gente que tinha uns caras que tinham valores ausentes. Então, por exemplo, essa variável arrival delay, atraso de chegada, tem 9.430 linhas que não tem valores preenchidos, que o valor está em branco, né? Tem um NA lá. Então, para filtrar isso com o filter, a gente faz assim, dá um flights e com pipe, filter, essa é muito usada, né? Você fala, se você quiser só os valores nulos, você falaria is NA, e aí você fala qual que é a coluna aqui, que é o arrival delay.
Olha que legal, né? Para falar o nome das variáveis não está tendo que pôr aspas. Pega uma outra biblioteca de uma outra linguagem, você vai ver, tá cheio de aspas aqui nessas coisas. Eu fico escrevendo aspas até não aguentar mais. Agora, se eu quero os caras que não são, eu coloco aquele not na frente, que é a exclamação, né? Então, esses aqui são os voos que não tem o arrival delay NA, né, não preenchido. Então, eu caí de 336.776, eu caí para 327.346 voos. E a gente pode fazer as operações, por exemplo, uma tabelinha de frequência aqui, do jeito antigo ainda. Vamos acessar ali do jeito antigo aqui, porque tem umas funções que eu ainda não ensinei para vocês. Então, por exemplo, o Flights tem uma coluna que é Origin. Tá vendo? Eu posso acessar como se fosse um data frame. Se eu pedir a tabela de frequência, eu vou ter esses 3 aeroportos. LaGuardia, JFK e esse EWR, que é lá em Newark, né, que o pessoal fala Newark. EWR Airport. Como é que ele chama, hein? É o Newark Liberty International Airport. Esse Newark fala Newark. O pessoal de lá pelo menos fala assim, né? Que mora na cidade. O pessoal que é de fora fala Newark mesmo. Então, olha só, esses são os voos de partida. Mas como é que eu vou obter informações específicas desses aeroportos? Bom, tem uma outra tabela nessa biblioteca NYC Flights 13, que é a biblioteca Aeroports. Então você fala Airports. Essas informações vieram lá da agência americana da ANAC lá americana, né? Não sei se é TWA, não, esqueci o nome. FAA, acho que é, né? Isso. Então esse cara aqui é um cara que tem informações de aeroportos. Esse FAA é um código de 3 letras que identifica o aeroporto, um código internacional, né? Aí tem latitude e longitude de localização do aeroporto, altitude dele em pés, nessas unidades inglesas aí, que os americanos usam também. Daylight Savings, se estava tendo horário de verão lá, quando que é o horário de verão desse aeroporto, né, para você ajustar suas contas aí, para saber como é que vai ser o horário real lá. E assim por diante. Então essa é a tabela Airports. A gente pode também fazer algumas coisas. Por exemplo, eu posso filtrar os voos. Então, nome do aeroporto. Perdão, o FAA, né, que é o código de 3 letras. Então, vou falar assim, % in, está no conjunto. Então, JFK, LJ, EWR. Então, se eu filtrar esses aeroportos, porque aqui ó, tem a tabela de todos os aeroportos dos Estados Unidos, né? Estão todos aqui nesse cara. Se eu filtrar só os que estão naquelas letras que a gente viu que tem a ver com a nossa base Flights, né? Lembra que eu fiz aqui a origem do voo? Todos eles estão partindo de Nova York desses 3 grandes aeroportos. Então, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Eu tenho aqui as informações de latitude, longitude, altitude desses aeroportos. Estão todos ali próximos. São os 3 grandes ali da região de Nova York. São aeroportos super mega movimentados, né? Aí se eu fizer olhar os destinos desses voos, acho que eu poderia ensinar para vocês de outro jeito isso aqui. Deixa eu ver se fica melhor já falar disso. Não, mas eu tenho que falar do select, né? Tá bom. É por isso que já a gente faz para de usar essas tables nojentas e faz o negócio direito. Então, imaginar agora que eu dou uma olhada no destino dos voos, né? Então, table, flights, coluna dest. Para onde que esses voos estão indo, né? Então, essa aqui é a tabela de frequências, né? Um aeroporto aqui de grande frequência é o aeroporto de Los Angeles, né? Então, se eu quiser saber o código TWA dele, FAA dele, perdão, vou pegar airports e vou filtrar pelo nome, né? Igual a Los Angeles INTL International. Então, o aeroporto de Los Angeles, o principal lá é chamado de LAX, né? LAX.
Então vamos fazer assim, vamos pegar, faz sozinho o seguinte, pega os voos que a origem deles, o origin, eles são do Kennedy ou de Newark, que é EWR maiúsculo, e que o destino é Los Angeles. Vamos ver quantos voos aparecem. Tenta fazer sozinho, dá uma pausinha, bate um pouquinho de cabeça, volta aqui e a gente faz junto. Então voltando, eu vou filtrar os caras que a origem é o Kennedy ou o Newark, em que o destino é o LAX. Fiz alguma coisa errada aqui, teste, faltou um igual aqui, perdão. Tá, então você vê, são 16.174 voos que ao longo do ano saíram desses dois aeroportos aqui de Nova York, o Kennedy e o Newark, e foram para Los Angeles. Então esse é o filter, é o bom e velho filter, que é a cláusula where lá do SQL. Essas aqui são as palavras básicas lá do SQL, né? Select, order e where. Order by where. Então a gente já cobriu aqui um pouquinho do filter, agora a gente começa a introduzir outros caras e vai juntando, né? Aí forma um Lego aqui, vai colando um no outro, né? Então, o próximo verbo, o segundo verbo, lembra, né? Nosso objetivo é aprender 5 verbos, filter, arrange, select, mutate, summarize, e entender como que eles são modificados por esse verbo especial aqui, que é o group by. Esse verbo aqui, group by. Então, o segundo verbo seria o arrange, né? O que o arrange faz? Ele coloca as linhas em uma ordem específica. Ele ordena por alguma coluna ou por colunas múltiplas. É um sort, né? Então, por exemplo, eu posso pegar os voos e ordená-los pelo atraso de partida. E a ordem default é a ordem crescente, né? Então, esses aqui são os voos ordenados por atraso de partida. Então, pelo dep delay. Então, veja só aqui. Como ele está ordenando em ordem crescente, o cara que vai aparecer aqui vai ser o mais negativo, né? Então, menos 43 minutos no dia 7/12, o voo partiu com esse atraso aí. Deixa eu ver em que unidade que está esse tempo direitinho. É minutos mesmo, né? Dep delay, minutos, isso. Então, mas o que aconteceu aqui foi o seguinte. Então, como é o atraso de partida e aí está ordenando em ordem crescente, então o que aconteceu é que apareceram esses valores negativos aqui. Então, o que significa o valor negativo? Estava escrito ali no help, né? Significa que ele partiu antes do tempo. Se você olhar lá na definição da base de dados, foi isso que aconteceu nessa situação aqui. Para você mudar a ordem, falar que você quer na ordem decrescente, você usa um cara aqui, ó, que é o desc, né, de descendente. Esse aqui é o primeiro exemplo de uma helper function, uma função auxiliar, né, uma helper function, que ela ajuda os verbos a trabalharem, né? Então esse aqui é uma delas, é o tal do desk. Então agora a gente está vendo, né? Teve um voo aqui que teve 1.301 minutos. Quantas horas dá isso? 1.301 dividido por 60. Só atrasou 21 horas. Então é o voo que mais atrasou em 2013 atrasou 21 horas. Tem aqueles não preenchidos também, que devem ser voos que foram cancelados, né? E é legal é que, como sorte lá, por exemplo, de uma planilha como Excel, você pode ordenar por mais de uma variável, né, usando o arrange. Então, o flights aqui, você vai dar um arrange, por exemplo. Imagina que eu vou fazer assim, vou fazer em ordem descendente do mês. Então, eu vou de dezembro até janeiro, mas o dia eu quero pela ordem normal. Então, vai ficar assim, né? Dezembro e o dia 1º e assim por diante. Lembra que esses caras todos aqui, você pode... Quantas linhas são? 13? É muita linha. Mas deixa eu fazer só um exemplo para vocês verem aqui, para ficar mais fácil. Então vou colocar um filter antes aqui. Month. Estou fazendo uma gambiarra só para a gente
Cuida visualizar. Lembra que quando o dado está transformado, você pode visualizá-lo aqui, né? Então, vou dar um view aqui nele. Então tá aqui, tem o ano, o mês e o dia, está ordenado pelo dia. Se você descer aqui, você vai ver que vai o dia 1, depois ele vai mudar para o dia 2, né? Nossa, tem voo pra caramba. Tem uns mais de 1000 por dia, né? Não, são 3 aeroportos, vai ter bem mais. Então você vai ver que o próximo valor aqui do 1 vai ser o 2, né? Então ele ordenou daquele jeito que você está acostumado do Excel, quando você ordena por colunas múltiplas, né? A gente ordenou primeiro pela coluna mês, na ordem descendente, e depois na coluna... Ah, agora foi para o dia 2, tá vendo? Na coluna dia, em ordem crescente. Então você combina esses caras aqui, né? Então, eu tinha deixado um negócio aqui para falar para vocês. Ah, deixa eu falar. A Springer, essa editora, ela deixou aberto um monte de livros de estatística, probabilidade, análise de dados, analytics de negócio. E aí eu escrevi esse programinha aqui de uma linha, que esse Marcos Nunes, ele colocou no site dele a lista dos livros, com os links, né? Mas são 57 livros, se não me engano. 55 ou 57, mas se você for baixar na mão demora demais, né? Então eu escrevi esse robozinho aqui no R para ele baixar pra gente os livros todos, tá? Então se você quiser, esse código tá aqui. Aí na live lá você pede também, eu copio lá no chat do Teams. Você pode rodar esse cara aqui. É melhor você copiar lá no chat, porque tem essas expressões regulares aqui, que se você errar um caractere já não vai achar o livro lá. E ele baixa todos para vocês rapidinho, tá? Então depois vocês peçam lá para mim na live da aula que eu passo para vocês. A Springer disponibilizou por causa da pandemia, né? Então deixou esses livros abertos aí. São livros caros, bem caros. Então é legal ter esses PDFs que estão vindo da editora, tá? Não é livro pirateado. Então, vou voltar aqui para o jeito que estava. Então a range tem essa ideia de que você pode passar diversas variáveis para fazer a ordenação, né? E ele faz do jeito canônico, ordena por essa. Depois de ter ordenado por essa, ele ordena dessa aqui dentro dos valores ordenados da primeira, como você faz lá no Excel da vida aí. Então o arrange é isso, não tem muito segredo, né? É menos rico do que o filter. Outro verbo importantíssimo é o select. O que o select faz? Ele seleciona colunas. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o flights, deixa eu puxar para cá só para a gente enxergar de novo, puxar um pouquinho para cima também. Agora eu vou falar de select. Se eu pegar o flights, você vai ver que nós temos, você tem essas 3, 6, 7 mais 13 colunas. São 20 colunas então no total, né? Então o que o select faz é selecionar colunas. Então select, aqui você dá por exemplo, carrier é a empresa, né, que faz o voo. O ano, o mês e o dia. Se você falar isso aqui, você vai ter uma nova tabela, um novo data frame, um table, mas agora ele só tem 4 colunas, né? O carrier, que tem um código também da empresa de aviação, o ano, o mês e o dia. Então o select ele faz isso. E aí o select tem uma série de facilidades para você não ter que ficar escrevendo muito aqui, né? Então, por exemplo, se você tem variáveis que as colunas estão uma do lado da outra, como o ano, mês e o dia aqui, você pode usar a anotação de 2 pontos do R, que a anotação ela foi importada para cá, né? Então, olha só, olha como fica limpo. Você não tem que escrever uma aspa para fazer isso, né? Vai ficando muito rápido para você digitar as coisas porque sabe o que acontece? O processo de análise de dados ele é sempre uma coisa iterativa, você fica indo e voltando, tentando isso, tentando aquilo. Então, se cada passo for uma coisa incômoda, não rola. Por isso que as linguagens que são mais de propósito geral, elas parecem que são desajeitadas para analisar dados, porque elas não foram pensadas para isso. Elas foram para ser extremamente precisas, você está programando num outro contexto, que você não vai ficar mexendo tanto. Quando você está analisando dados, você muda totalmente aqui o código, né? Então aqui a gente vai pegar do ano até o dia, equivalente ao que está fazendo em cima, né? Porque as colunas ano, mês e dia são contíguas aqui, né? Então vai te dar exatamente o que tinha dado antes, mas é uma anotação mais abreviada, bastante útil. Outra coisa que você pode fazer é tirar colunas, né? Usando a anotação do menos. Então você pode dar um select, vai falar, quero todo mundo menos algum chato. O cara que eu vou querer tirar aqui é o ano. Então vai me dar todas as colunas, ó. Antes, se você olhar só o flights, marca só ele, dá um Ctrl Enter, ele tinha 19 colunas, né? Agora passou a ter
18. A coluna ano foi para o espaço. E do mesmo jeito você pode usar a notação do operador de sequência para fazer essa operação de remoção, né? Então, select, só tomar cuidado que o sinal, ele tem que ter um parênteses aqui para ele fazer o menos aplicado em todo mundo, senão ele aplica só na primeira variável e dá pau. Então, por exemplo, eu quero tirar todo mundo de dep time até time hour. Essas variáveis elas estão juntas aqui, né, se você olhar. Então, dep time até time hour, que é a última. Isso vai me dar exatamente o que tinha dado antes, a única coisa é que não veio o carrier, né? Porque ele dançou aqui. Então, tirou todo mundo daqui para frente até o outro cara lá. Tá? Então, o que mais que temos aqui de interessante? Então, no select. Bom, acho que o select é isso. O que enriquece o select é que você pode usar helper functions específicas, né, que esticam a funcionalidade dele. Então, por exemplo, você pode falar... imagina que você quer mover a posição das colunas, né? Isso eu uso bastante. Imagina, eu não quero que ano, mês e dia sejam as primeiras colunas, né? Eu gostaria que a empresa de aviação, o carrier, a transportadora e a origem do voo, o aeroporto de origem, fossem as duas primeiras colunas. Então, como é chato mudar a ordem, né? Você pode fazer o select e usar essas funções de ajuda. A que a gente vai usar aqui chama everything. Então você fala carrier, origin, e você fala everything. O que esse everything está fazendo? Todas as outras, tirando as que eu já peguei. Então isso aqui mudou a ordem das colunas, tá vendo? A carrier e a orange passaram a ser as primeiras colunas. Se você falar, poxa, mas tem várias dessas helpers? Tem um monte delas. Aí você usa esse select helpers aqui no help. Ele vai te contar quais são as helpers. Então, everything faz aquela operação que eu falei. Começa com, então por exemplo, eu poderia fazer começa com e falar dep, né? Vai ter o dep, vai ter o, deixa eu ver quais mais tem aqui. Eu tenho, por exemplo, tenho o dep time, que é o tempo de departure, de partida, e tem o dep delay, não tem? Então eu poderia fazer aqui o seguinte: select starts, começa com start with, aí tem que passar como string, acho. Checar se tem. Deploy andou mudando, tinha coisa que precisava ser string e não precisa mais. Precisa ser string nesse caso. Ideal é que não tivesse string nenhuma mais, né? Então começa com dep, mas aqui não tem como, né? Porque é um nome e você está falando que é um pedaço dela, o nome é uma string, né? Então não daria para ser tão sofisticado assim. Bom, vamos combinar as coisas agora, vamos juntar esses caras. Então, por exemplo, tenta fazer isso sozinho, a seguinte construção. Você pega o flights e aí você filtra a origem como sendo o JFK, o Kennedy, tudo maiúsculo, né? JFK. Faz o destino ser Los Angeles, então faz o LAX como seu dest. E aí você vai selecionar só as colunas Carrier e Departure Delay. E aí você vai ordenar em ordem decrescente pelo Departure Delay, do atraso de partida. Então a gente vai ter dos voos que vão do Kennedy até Los Angeles, quem são as companhias aéreas que têm um Departure Delay, que tiveram o maior atraso de partida, o segundo maior e assim por diante. Então pausa o vídeo, tenta fazer sozinho, volta aqui. Vamos voltando. Flights. Flights, filter, origin igual JFK, dest, aqui eu falei besteira, é igual, né? É uma comparação. Uma comparação que está sendo feita, não é uma atribuição, nem um valor de variável de função. E o dest lex, aqui, lex. Então, o que é legal é que a gente vai fazendo por etapas, né? Então, olha a força do pipe, você vai sacar a força do pipe nessa linha aqui, tá? Então, eu peguei o flights e passei ele para filter. Isso me deu um data frame com um table data frame com 11.262 linhas. Leia aqui em cima, né?
Tá vendo que ele é diferente do DataFrame, né? Se o valor negativo ele deixa vermelhinho, coisa do tipo. Aí eu vou fazer mais um pipe. Esse novo pipe vai falar, pega o que aconteceu, o resultado, e passa para select. Tá vendo a força do pipe? Aí pega só a transportadora, a empresa de aviação, e depois pega o atraso de partida, o DEP delay. Tá certo? Depois você, agora você pode ir rodando sempre por etapas, né? O que já deu isso aqui? Ah, deu esse cara aqui. Então, só aqueles voos que saem do Kennedy vão para Los Angeles e só as colunas Carrier DEP delay. Agora aqui, a gente vai pegar e vai ordenar esses caras. Então, em ordem decrescente, DEP delay. Então, a companhia aérea que foi a recordista de atraso foi essa DL, né? Se a gente quiser olhar, tem uma tabela Airlines que que também foi carregada com essa biblioteca aí no SC Flights 13. Aí você pode perguntar aqui, quem são esses caras, né? Filtra para mim, você já sabe filtrar. Carrier in DL VX, que são as duas, parece que são as atrasadinhas aí, né? Então é a Delta Airlines e a outra é a Virgin America. Duas companhias grandes, né? Foram as que apresentaram o maior atraso. Então, você vê a força do pipe, é a primeira vez que você está vendo ele trabalhar em conjunto mesmo, né? Olha isso aqui que coisa incrível, né? A sintaxe é super limpa, você pensa como operações sucessivas. Então, eu pego a tabela inteira, transformo ela com filter. O resultado da transformação vai ser transformado pela select. O resultado da transformação da segunda transformação vai ser transformado pela range. E essa é a lógica desse tidyverse. Isso aqui é o tidyverse em ação, né? Isso é o tidyverse. Claro, a gente vai colocar muito mais coisa em cima, join, pivotagem, mas a ideia está aqui, né? Então é a primeira vez que a gente vê ela acontecendo em quase todo o seu esplendor. Então agora aqui vamos fazer o seguinte, mais um verbo. Bom, qual é o próximo verbo? A gente sabe filtrar linhas com filter. Sabe botar as linhas na ordem, crescente e decrescente, ordem combinando colunas, usando a range. A gente sabe selecionar linhas com select. Agora a gente vai aprender a criar novas colunas. Então mutate cria novas colunas. Vou criar umas colunas aqui. Então vamos usar o mutate. Deixa eu só checar quanto tempo já tem esse vídeo. Começar a me empolgar aqui, vou falar umas 5 horas disso. Tá, já tem um 47. Vamos ver que tamanho que eu vou deixar ele. Tá, então mutate. O que é o mutate? O mutate ele cria novas colunas, né? Então vamos ver como é que ele funciona. Vamos imaginar que eu pego a flights e que eu filtro. Não, primeiro eu vou selecionar, vai. Vou selecionar algumas colunas só. Então vou usar aquelas manhas todas. Vou pegar do ano até o dia, né? Que são as colunas iniciais ali. Aí eu vou usar umas helper functions aqui, ó. Ends with, vou falar que termina com. Pegar todas as colunas cujo nome termina com atraso, delay. Vou pegar também a distância. E vou pegar o tempo de voo, airtime. Então, primeiro, faz por etapas, que aí você vai debugando a sua análise de dados. Ó. Nenhum software vai te dar essa facilidade. Aproveita aqui, marca, roda ela, beleza. Tá, então eu tenho aqui a coisa mais cômoda, que tem essa junção do R com a interface do RStudio. Então aqui a gente filtrou, gerou esse cara, apareceu um tibo aqui com menos colunas, né? Agora vamos pegar essa tabela e vamos né, criar algumas colunas novas. Então mutate, vou falar qual que foi o ganho que o cara teve, ou seja, atraso de partida aqui, depth delay, menos o arrival delay. E vamos ver quantas horas levou para ele voar. Então, não, isso é o ganho e a velocidade. Velocidade, vamos colocar a distância dividido por airtime. A única coisa é que eu vou dividir isso aqui em 60 para ter
para ficar em horas, né? Porque está em minutos no original. Então acho que assim tá bom. Então agora, deixa eu puxar um para cá, senão não vamos ver as colunas. Puxar um pouquinho para cá. Roda de novo. Você vê, a gente está trabalhando com uma base de dados que tem quase 500 mil linhas, meio milhão de linhas. E tudo instantâneo, né? Essas funções são muito rápidas. Então aqui estão os ganhos, que é a diferença entre o atraso de partida e o atraso de chegada aqui nos voos, né, em todos os voos. E tem a velocidade, que é a distância percorrida por ele por quanto foi o airtime. Então você vê que voos, a velocidade muda, né, para os voos, eles não estão voando com a mesma velocidade. Isso tem uma relação também com a distância que ele está percorrendo, né. Então, olha só, vamos fazer mais uma continha dessa aqui. O interessante é que se você acabou de criar uma variável, por exemplo, você não acabou de criar aqui o gain e o speed, aqui, eu escrevi speed errado, né? Speed, mas se você, aqui é o nome que eu estou dando, posso dar qualquer nome aqui, mas se você acabou de criar uma variável, você pode, na variável seguinte do mutate, usar essa variável que você criou. Então vamos fazer um exemplinho disso aqui que é legal. Você vai pegando o jeito de construir coisas bem complicadas aqui. Então, vou pegar as mesmas variáveis, né? Então esse começo daqui eu vou copiar, tá? Aqui, vou dar um exemplo aqui. Então aqui, depth delay, arrival delay, e aqui horas. Horas é airtime, dividido por 60. E aqui embaixo, então, eu posso colocar, tá vendo? Hours. Eu já acabei de criar essa coluna hours, e eu já posso me referir a essa coluna quando eu estiver criando uma outra, uma que vem depois. Isso aqui vai dar o mesmo resultado, mas agora eu passei a ter uma coluna hours que eu não tinha antes. Está dizendo quantas horas durou o voo. Então, o mutate, então, é o cara para criar colunas, né? Então, vamos ver como é que está o nosso repertório de verbos. A gente já sabe filtrar linhas com filter, sabe ordenar linhas com arrange, sabe selecionar linhas com select, sabe criar colunas com mutate, e assim estamos completando o nosso repertório de verbos. Em algumas situações, você quer fazer um mutate, mas você quer só manter as colunas que você criou. Essa operação é tão comum que eles criaram um verbo para isso, tá? Então imaginar que você só quer ficar com essas 3 colunas aqui. Você quer jogar todas as outras que estavam aparecendo fora, né? Então, se você, em vez de ter que dar um select aqui, porque o que você poderia fazer? Você dá um select aqui, né? Você fala que você só quer ficar com algumas colunas. E aí você falaria aqui as colunas, né? Certo? Mas isso é tão comum, essa operação de você só ficar com as que você acabou de criar, que inventaram um verbo chamado transmute, transmutar, que ele faz isso, tá? Então, em vez de mutate aqui, se você faz transmute, só ficam as colunas que você acabou de criar. Então, agora esse data frame só vai ter 3 colunas. Então, lá, gain, hours e speed. Tá certo? Essa é a ideia do transmute. Ele é equivalente a fazer o mutate e um select em seguida. Só que é tão chato ficar fazendo mutate, select, que inventaram esse transmute para fazer isso. É uma ideia legal. Acho que essas funções foram escolhidas, primeiro, por pessoas que analisam dado há muito tempo, gente muito experiente, né? E o resultado é excepcional. Então, dá uma pausa no seu vídeo agora. Toma sua água, descansa um pouquinho. A gente vai continuar a falar desses verbos aqui. Talvez esse vídeo fique um pouquinho mais longo do que os anteriores. A gente vai falar um pouco mais na live. E a gente vai nós vamos juntando as nossas ideias aqui para fazer coisas bacanas com essas bibliotecas de dados. Então agora a gente pode falar de algumas outras funções, do summarize, que é uma função importante, né? E que ela constrói sumários, resumos, né? Ela é a estatística descritiva, essencialmente, e faz conta com as coisas e faz contas com as colunas, né? Mas contas que resultam num único resultado, elas sumarizam os dados, né? E depois o group by, né? Que o group by ele vai
mudar a análise, a unidade de análise. Esse é o jeito de falar, o jeito mais de estatístico assim, né? Vai mudar a minha unidade de análise. Vamos ver o que significa isso. Mas antes eu queria fazer aqui mais um exemplinho e eu queria falar de umas funções que podem, que você vai dar uma investigada aí, que são as funções de ranking. Então deixa eu começar assim, ó. Vou começar aqui, deixa eu puxar ali para cima. Vamos lá. Vou começar pegando de novo flights. E aí eu vou filtrar primeiro, filtrar. Quero tirar as linhas que não tem o preenchido o departure time, que não está preenchido o departure time, ou seja, o voo foi cancelado, né? Dep time. Então essas aqui já dançaram. Tirei essas linhas. Então eu caí de 336 mil voos para 328 mil voos, né, mais ou menos. Beleza, agora eu vou dar um mutate aqui. Então só falar um pouquinho algumas coisas. Uma ideia, então aqui vou dar um mutate, em que eu estou criando uma coluna, né? Então desvio padrão do tempo de partida. Então, melhor, o tempo de partida padronizado. Vou fazer esse cara. O que é o tempo de uma variável padronizada? Se eu tenho uma coluna na minha base de dados, padronizar a variável significa que eu subtraio a média e divido pelo desvio padrão, né? Isso garante que todas as colunas são centradas. Ou seja, todas elas têm média 0 e tem desvio 1. O que significa isso? Significa que eu estou não mais medindo a variável na sua escala original, mas sim em relação à média da coluna. Então, valores próximos de 0 significa que você está perto da média da coluna, né? É isso que significa. É uma operação muito comum em análise de dados. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, que a gente não vai precisar de tanto espaço nessa. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar o tempo de partida, o departure time. Vamos subtrair a média dele. Só como exemplo, estou fazendo na mão. Tem inclusive funções que fazem isso para a gente no R, tá? Essa operação é tão comum, tem a função scale que faz isso. Estou mostrando ela para explicar o conceito para vocês. Vou puxar um pouquinho para cá, precisa de um pouco mais de espaço. E então isso aqui está mudando as colunas. O que é ruim é que essa coluna que eu criei como mutate, ela fica sendo a última, né? Mas aí vamos usar aquela helper function que a gente já viu, que é a everything, que ela vai puxar essa coluna para o começo. Então a primeira vai ser o tempo de partida padronizado e a outra é o everything. Então é a segunda vez que ela aparece aqui, né? Tudo mais. Então o tempo de partida padronizado ficou aqui. Então um tempo negativo nesse caso, quando você padronizou, significa que é um cara que está abaixo da média, tempo positivo está acima da média, 0 ou próximo de 0, ele está ali pertinho da média, né? Por que eu falei desse cara aqui, desse everything de novo? Porque tem uma série de funções que elas servem para auxiliar os verbos, né? Então esses verbos principais, filter, arrange, select, mutate, eles podem ser auxiliados por essas funções. Algumas delas são as funções de criar rankings, né? Então dá uma olhada nessa página do help do ranking, você vai ver que tem uma série de funções de ranking. E aí eu queria que vocês investigassem cada uma delas, olhando o help, o que elas estão fazendo. Mas você vai fazer do seguinte jeito, ó, constrói um vetorzinho aqui, para ficar bem fácil de você estudar isso. Vou perguntar na prova, tá? 2, 7, 3, 3. É só falar isso que todo mundo estuda. Então eu criei um vetorzinho aqui, e eu gostaria de saber o que significam esses caras aqui, ó. Row number x. O que significa isso? O que significa min rank x? Você vai ler no help e vai ver o que significa cada uma delas. O que significa? Quais são as diferenças desse rank? Será que tem tantos jeitos assim de colocar as coisas em ordem? Tem. Dense rank, percent. A gente nunca lembra qual que a gente está precisando, a gente vai nessa página do help e vê qual que é exatamente aquela que a gente está precisando para a nossa análise, né? E essa cum dist. E finalmente essa entile. O que significa essas funções?
pega essas funções aqui, descobre o que elas significam lendo essa página ranking, tá bom? Bom, mais um dos 5 verbos, o último deles. Summarize. O que esse cara faz? Esse cara ele colapsa a tabela toda em uma única linha. É isso que ele faz. Usado diretamente, né? Então, olha só, imagina que eu quero fazer o seguinte, que eu quero calcular o tempo médio de delay, de atraso, e o número de voos. Como é que a gente faz isso? Então eu pego flights. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar fora as linhas em que o tempo de o atraso de partida, o depth delay, não está definido. Então depth delay. E aí aqui eu vou resumir a tabela inteira numa única linha. Eu vou falar assim, eu dou um nome, né, para saídas. Falo atraso médio, é a média dessa coluna depth delay. Sempre que você tira uma média, está fazendo uma análise de dados, é de bom tom você dizer quantos dados você usou para tirar a média, né? Porque a média com muitos dados ela é super informativa sobre o centro da distribuição. Com poucos dados ela pode não estar contando nada. Então eu posso criar um outro sumário aqui, ó, o segundo sumário, number of flights, e aí tem uma função que conta o número, né? Que é n, é só n, assim. Então olha só, ele colapsou a tabela inteira, falou que o atraso médio foi de 12,6 minutos, calculados com 328.521 voos. Por que tem menos do que os 336 mil? Porque eu filtrei aqueles que não tinham o depth delay preenchido. Tá certo? Então essa é o summarize. Você pode fazer qualquer conta com a tabela inteira e resumir ela em uma única linha, né? Fazer um contão com a tabela. Mas o bacana do summarize é que e dos outros verbos, né? Desses outros verbos, é que eles trabalham juntos, eles podem ter o comportamento deles modificado e estendido quando você acrescenta um sexto verbo aqui na história, que é o group by. Então esse group by aqui é um modificador dos verbos que a gente já viu, de como eles funcionam. E ele é o cara que torna as coisas muito poderosas, né? Então vamos ver o senhor group by aqui, que faz verdadeiros milagres. Group by. O que o group by vai fazer para a gente é que ele vai mudar a unidade de análise, né? Então, por exemplo, vamos pegar aquela conta que a gente fez ali em cima e vou modificar essa conta aqui um pouquinho. Olha só, se eu pegar logo depois do filter e colocar um group by carrier, ele vai fazer o seguinte, ele vai entender que as linhas foram agrupadas pelo valor da variável carrier, que lembra que é a companhia aérea, né, que é o carrier. Então, se você pedir depois dele um summarize, ele vai fazer o summarize dentro de cada grupo. Então vamos fazer a primeira uma coisa legal para você, ó, se você quer tirar um cara da análise, você pode comentar assim, tá vendo? Ele sai do pipe que você criou, do tubo, e é um jeito de você ir comentando e vendo a mudança de comportamento. Então vamos olhar aqui simplesmente, ó. Se você pegar só até aqui, rodar só até esse pedaço, você vai ver que apareceu a tabela sem muita diferença. Mas aqui tem um detalhe, ó. Ele falou que ele criou 16 grupos de companhias aéreas. Então, groups, carrier 16. Então ele encontrou 16 diferentes e agrupou por elas. O que significa agrupar por elas? Significa que verbos que você aplique depois do group by, eles vão levar em conta os grupos. Por exemplo, um summarize depois de um group by, ele vai construir os sumários que você pediu dentro de cada grupo. Então é bem legal o que ele faz, quer ver? Então vamos rodar tudo aqui. Olha que barato. Tem 16 companhias aéreas e ele calculou os delays de partida dentro de cada companhia aérea. Então, por exemplo, esse VX aqui é o tempo atraso médio da Virgin, né? Qual que era aquela que a gente tinha visto? DL, né? Que é o Delta Airlines. O atraso médio da Delta Airlines foi de 9,26, sendo que ela voou pra caramba, né? 47.761 voos. E aí, se você quiser ordenar, como é que a gente faz? Bom, a gente tem o verbo, né? Vamos usar o arrange. Então a gente usa arrange, vou fazer em ordem descendente pelo atraso médio aqui. Então agora a gente está ordenado em ordem descendente. O cara que mais atrasou é essa F9, que eu nem lembro que eu nem sei o que é isso. Vamos ver lá. Airlines, filter. Por quantas airlines tem? Peraí.
Só tem 16. A 9E é essa Endeavour Air Inc., né? Então a atrasadinha aqui foi ela. A segunda foi essa EV. A gente pode filtrar aqui, ué. Filter. Então, Filter Carrier. Pertence ao conjunto. Ou é F9, que é a mais atrasada. Ou é o EV. Então são essas duas. São a Express Jet Airlines, é a segunda mais atrasada, e essa Frontier Airlines. A Frontier já ouvi falar, essa outra aqui eu nunca ouvi falar. Então essas foram as duas mais atrasadas. A que menos atrasou foi a US, que é deve ser a US Airways, é a mais pontual pelo jeito, né? E a Hawaiian Airlines parece que é muito boazinha também, mas ela voa pouco, né? É aquilo, você tem esses caras que estão atrasando menos também são caras que voaram menos, então eles têm uma logística provavelmente mais fácil de lidar, né? Eles trabalham com menos voos. Então vamos fazer mais umas coisas legais aqui. Então vou filtrar pelo... Falar que eu quero só os caras que tem departure delay preenchido, né? Fiz um filtro ali para tirar os que tem linhas que esse negócio não está preenchido. Mas agora eu vou agrupar diferente, vou agrupar... Essas coisas são muito fáceis de fazer e divertidinhas. Então agora está agrupado pelo mês, né? Se eu fizer uma conta agora, a conta vai ser feita no mês. Então vamos fazer a mesma conta que a gente estava fazendo antes. Deu zica aqui, peraí. Aqui. Não, pra cá. Então agora está falando os meses, né? Quem são os meses que tem maior atraso, menor atraso? A gente pode ver por aqui, né? Então, vamos dar um range aqui para ver. É o mesmo que já está lá, né? Deixa eu copiar daqui. Ah, tá. Só que tem que trocar pelo chamei só de mean delay, né? Tá. É o mesmo que já estava ali, tá? Então, olha só, o mês em que você teve mais atrasos é julho, né? Mês de férias. E o segundo foi junho e o terceiro dezembro. Então são os 3 meses do ano em que você tem um maior atraso médio. Mas o importante é isso aqui, então, é que a conta que eu pedi foi feita dentro do grupo que eu criei. Ele fez a média dentro de cada mês que ele encontrou, né? E aí você pode ir sofisticando essa ideia do group by, porque você pode fazer um group by por diversas variáveis. É aí que está a riqueza da coisa, né? Por exemplo, imagina que você queira fazer quanto que foram os atrasos dentro de cada dia do ano. Você não poderia dar um group by day, né, aqui, porque a maneira como essa base está montada, os dias vão de 1 até 31, mas eles estão na forma dia, mês e ano. Então você teria que montar esse group by diferente. Vamos começar ele igual aqui? Seria assim. Esse é o jeito que eu montei aqui. Então eu faria ano, mês e dia. Isso está me definindo cada dia do ano, né? Então agora ele tem um grupo que é definido por 3 variáveis, está vendo aqui, ó? E se você olhar quantos grupos ele encontrou com valorizando mês e dia? 365, um para cada dia do ano. Beleza? Acho que está ficando um pouquinho longo esse vídeo, né? Tá ficando longo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou parar ele aqui, a gente continua a partir do Group By no próximo vídeo. Na live eu falo mais, ainda tem mais coisas para falar aqui desse Group By, tá? Não foi tudo. Porque tem a ideia de que o Summarize vai tirando os grupos individualmente, né? Então, é isso. Deixa eu só fazer um aqui para você. Deixa eu terminar esse aqui, né, que eu estava fazendo. Então, se eu fizer o Summarize aqui dentro, agora ele vai dar os atrasos em cada dia do ano. E vamos dar uma ordenada também, que é bacana. Mean delay. Então, olha que interessante, né? O que teve o maior atraso de... Ah, mas eu dei descendente, eu queria... A gente gosta... descendente, isso. Então, mean depth delay, deixa eu ver o que deu aqui. Arrange. Então agora está agrupado
por dia, né? Groups e dia. Flights, summarize. Tá. Então aqui ele fez dentro de cada dia, mas qual foi o resultado que ele deu? Ele deu que o dia de maior atraso foi o dia 1º de janeiro. Year, month, day. Acho que ele não rodou direito. Ah, entendi, desculpa, gente. Tá faltando um pipe aqui, por isso que tá loucão esse negócio. Vocês viram que falta um pipe ali, né? Por isso que tava completamente maluco. Não tava dando o resultado que eu pedi. Olha só, o dia que você teve o maior atraso médio dos voos foi o dia 8 de março, né, nesse ano. Aí descendo aqui você tem no mês 7 um dia 1º de julho, 10 de julho e depois 5 de dezembro. Esses caras estão aqui no topo, né? E outro foi dia 2 aqui. Então, esses caras, 2 do 9, esse cara também teve um delay alto, tá? Então, olha só, vamos só revisar o que ele fez aqui. Eu vou falar mais um e eu vou interromper um pouquinho aqui. Porque tá ficando muito longo, eu não consigo subir esse vídeo. Na live a gente fala mais, a gente continua falando dessas coisas. Tem bastante coisa ainda para falar aqui. Então, o Group By, quando ele pega diversas variáveis, ele vai montar os grupos levando em conta os valores possíveis dessas diversas variáveis, né? E o que é bacana nessa história é que a gente pode juntar as coisas que a gente aprendeu de gráficos, né? Então vamos fazer uma aqui só para a gente ver. Vamos fazer assim, ó. Flights. Aí eu vou filtrar. Eu não vou querer caras que tenham NA na coluna distância. Também não vou querer. A vírgula aqui no caso está funcionando como um AND, tá? É isso que ela está fazendo. É uma condição e a outra condição. As duas têm que ser satisfeitas. Também não vou querer caras que não tenham preenchido o arrival delay aqui. Então isso me filtrou para 327 mil linhas. E eu vou ter mais um pipe aqui. Eu vou agrupar pelo destino. Group by destination aqui. Então agora eu tenho agrupado por destino. Veja que tem 104 destinos possíveis nesses voos que foram filtrados, né? Que é um número substancial, 327 mil voos, 104 destinos. Então eu sei cada destino. Então uma pergunta que eu poderia fazer agora é, dentro dos destinos eu poderia contar quantos eu tenho, qual foi a distância e qual foi o atraso médio. Eu vou usar uns nomes mais simples, né? Não vou falar mean distance, mean delay, vou falar um pouquinho mais simples. Eu vou falar assim, summarize. Eu vou querer, primeiro, quantos voos foram, né? Quantos para aquele destino. Depois eu vou falar qual que é a distância. Cada voo vai fazer uma distância um pouquinho diferente, depende da rota que o avião fez, né? Distance. E o atraso vai ser a média, atraso de chegada, no caso, arrival delay. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, senão a gente não vai conseguir enxergar esse negócio. Então, arrival delay, mean arrival delay, é isso aqui. Então, o que esse cara está me dando? Para cada um dos 104 destinos, ele está me dando quantos voos foram para lá, qual a distância e qual o delay. Bom, mas dá para fazer umas coisas legais aqui, né? Porque a gente pode pegar agora tudo isso aqui que é o dado e pode mandar ele para o nossa biblioteca ggplot, por exemplo, né? Que a gente já aprendeu fala um pouco dela nas outras aulas. E a gente vai começar agora a juntar as coisas aqui. Então eu vou definir uma estética, né? Um mapeamento através de uma estética. A estética vai ser assim. Coordenada x vai ser a distância. Coordenada y vai ser o delay, o atraso. Lembra que é a distância média, né? Onde a média foi calculada dentro do destino, porque eu mudei a unidade de análise, eu agrupei por destino, né? Então esse aqui é o mapeamento. E o que mais que eu vou fazer aqui? Nada de... Esse AES aqui, esse mapping aqui, perdão, é desnecessário, tá? A gente não precisa colocar. Deixa ele por enquanto, depois a gente começa a resumir essas chamadas do ggplot. Eu vou colocar uma geometria de ponto, vou colocar um ponto para cada valor. Então aqui eu vou acrescentar mais uma estética, né?
específica dessa geometria, que é o tamanho do ponto. Então, quanto maior a contagem, quanto mais voos eu tiver, eu quero que o ponto seja maior. Então, aqui a variável count vai regular o tamanho do ponto. E aqui, olha só, observa, está fora da estética, porque isso não é um atributo visualizável do ponto, ele é do conjunto de pontos, que é o alfa, que é a transparência do ponto. Tá? Então, você mexe nesse valor, ele regula a transparência. Aqui eu fiz besteira, ó, não é pipe, é mais. E aqui a gente vai dar uma desalinhada para ficar legal. Lembra que o sinal de mais não pode vir na linha de baixo. Inclusive, você tem entrevista do Hadley falando que ele pensou em reescrever a biblioteca ggplot depois que apareceu o pipe, para que aqui não fosse mais, para que aqui fosse pipe, né? Mas ele mudou de ideia. Talvez uma versão futura do ggplot trabalhe com pipe, não sei. E aí eu vou colocar uma geometria aqui, interpolar uma reta, né? Interpolar uma reta não, uma curva. Vou colocar aquela geometria smooth. Vou falar para ele não fazer aquela faixa cinza que é o erro padrão, né? Tem um estimador de kernel aqui, acho que é um Lois que ele faz nesse negócio. Vamos ver como é que fica. Tá aqui. Então, o que isso aqui está contando pra gente, né? E aí a gente continua desse ponto aqui. Então, vou marcar onde eu parei. A gente pode falar mais nos outros vídeos, mas a gente retoma então esse group by, coloca mais umas coisas e vamos para frente. Senão vai ficar muito longo o vídeo, eu não vou conseguir subir para vocês lá no YouTube. Então, olha só que legal isso aqui, né? A gente tem aqui uma análise para todos os destinos, né? Então você tem os 104 destinos, 104 pontos nesse gráfico. Se o ponto é maior, significa que a conta foi feita com mais pontos. Então você deveria levar mais a sério, achar que é mais precisa a informação dos pontos grandes, né? Que conta? A conta das médias. Você tem uma distância média e um atraso médio. Isso aqui está contando como é que é a relação entre distância e atraso de chegada, né? O arrival delay ou o departure delay? Deixa eu ver aqui. Arrival delay, o atraso de chegada. Então ela está te contando mais ou menos a relação. A relação tem uma cara, não é impecável, mas ela tem uma cara de uma coisa que está meio decrescendo aqui, né? Ela faz uma subida aqui, depois ela, bum, desce. E essa curva azul aqui é uma curva que interpola esses pontos, usando um modelo de regressão univariada não linear, né? No caso aqui, acho que ele usou o Lois. Tem outras formas de fazer, tem Nadaraya-Watson, tem vários jeitos de fazer esse tipo de ajuste aqui. E essas coisas funcionam bem quando é univariado, né? Quando é multivariado, essas técnicas elas não funcionam direito. Então é isso aqui. Claro, e aí você pode acrescentar coisas aqui, mais camadas, né? Por exemplo, não gosto desse tema, né? Então tudo que você aprendeu na outra aula lá, você pode fazer aqui. Gosto do tema branquinho. Tá bom, vamos fazer com o tema branquinho. Mas eu gostaria de colocar um título aqui nesse negócio. Como é que é mesmo? E assim por diante, vai colocando as camadas aqui, acho que é labs, né? Labs main é igual. Aí você coloca um título aqui. E assim por diante. Então na live a gente coloca, a gente discute mais esses caras aqui. Deixa eu dar uma resumida no que a gente falou do vídeo, nesse vídeo, né? E vamos ver o que a gente vai ver aqui, peraí. Então, o que a gente falou nessa aula? A gente falou dos principais, dos 5 verbos que formam esse repertório dessa biblioteca de plyr, né? Então, filter, arrange, select, mutate, summarize. Esse aqui filtra linhas, arrange ordena as linhas, select seleciona colunas. Aí tem as helper functions que ajudam tanto o arrange quanto o select. O mutate cria colunas, aí o irmão dele é o transmute, né? Quando eu quero ficar só com as colunas que eu criei, e o summarize, que resume toda a tabela numa única linha. O comportamento desses verbos ele é alterado pelo group by. A gente já começou a ver. Então, o group by é um conceito poderoso, né, que veio da SQL, que é o seguinte: ele muda a nossa unidade de análise. Ele está falando a unidade de análise agora não é mais todas as linhas, mas sim os destinos dos voos, quando eu fiz lá o dest, né? E esse cara mudou a unidade de análise. Então, por exemplo, quando eu mando fazer um summarize, ele faz dentro de cada grupo que eu criei, tá? Então, o que a gente vai falar
na próxima aula. Na próxima aula a gente continua falando de como o group by altera o comportamento dos verbos e a gente introduz mais elementos aqui da biblioteca. A gente vai falar, por exemplo, como é que a gente junta tabelas. Então, como é que eu faço um join de tabelas, que é uma coisa que tem no SQL, né? Aí vai aparecer a ideia de left join, right join, inner join. Como é que a gente faz para juntar essas tabelas? Vocês lembram que a gente tinha várias tabelas aqui? Tem a flights, tem a airports, tem a carriers. A gente pode querer juntar essas tabelas para tirar uma informação que está espalhada pelas tabelas. Então esses joins fazem isso. E depois tem a ideia de tidy data, que é o que meio que fecha essa parte de análise de dados. A gente está com bastante repertório para poder fazer os modelos em cima dessas coisas. Tá bom? Então na live a gente continua falando e dá os detalhes aqui desses caras. Vejo vocês lá na live.